Paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Como de costume, acostumo apresentar o título do trimestre. Nós estamos nesse trimestre estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. São ao longo de 13 lições. Hoje estamos na lição de número 13, na última lição. Estivemos em todo esse trimestre falando sobre esses ataques que a Igreja de Cristo tem enfrentado nos últimos tempos. Muito bem, nesta lição de número 13, nós vamos estar falando como o cristão ou como a Igreja resiste a esses ataques, chamados de sutilezas. Todas as lições nós estamos tratando de uma sutileza que existe entre os meios de defesa do inimigo ou de ataque do inimigo contra a igreja. E nesta lição nós vamos falar sobre a defesa da igreja, como que a igreja se defende dessas sutilezas. Muito bem. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte. Vamos ler o textuário. O textuário nos diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, já tem aqui um diagnóstico para a resistência. Nosso textuário já nos dá aqui um certo diagnóstico para essa resistência. A verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então, também já podemos observar na nossa verdade prática que existe um diagnóstico ou bem correto, bem certeiro, a submissão a Deus. Então já está dizendo que Deus é superior a qualquer tipo de ataque. Então, submetendo a Deus, já consigamos fazer essa defesa. Muito bem. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Não vou ler para ganharmos tempo. Ao longo da lição, nós podemos estar voltando e lendo a nossa leitura bíblica na medida do desenvolvimento da aula. Tá bom? Muito bem. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: observamos nas lições anteriores como a igreja genuína evangélica está sob ataque do inimigo, por meio de várias sutilezas. O diabo tem procurado, de todas as formas, desviar a igreja do seu propósito e missão para o que foi formada. Então, nos está dizendo que a igreja foi formada para uma missão e que existe alguns ataques chamados de sutilezas, na qual tem trazido desconforto ou algo que está em ataque. A igreja está sendo atacada. De que maneira? Através de perseguições, como era lá nos nossos antepassados, lá no início da igreja primitiva. Não são destas maneiras. Existem ataques chamados de sutilezas, e estas sutilezas têm trazido essa situação de desconforto para a igreja. O que é sutileza? O que é sutileza? Muito bem. A sutileza, amados,
são situações na qual aquele que quer levar alguma vantagem de alguma maneira ou trazer algum prejuízo para o outro, no caso aqui é a igreja, então essas pessoas ou esses grupos de pessoas ou esses inimigos, né, eles agem com qualidades, são qualidades do que se faz às escondidas, né? Sutilezas são qualidades do que o inimigo faz às escondidas, por baixo do pano, sorrateiramente. São detalhes imperceptíveis, né? São detalhes imperceptíveis, são pequenas mudanças, né? Quase sem percepção. Então, essas pequenas mudanças, esses pequenos detalhes acabam trazendo prejuízo para o outro, no caso aqui para a igreja. No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte, amados. O que diz lá? 2 Pedro, no capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. O povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação do Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado a caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormirá. Muito bem, então o apóstolo Pedro está falando aqui sobre uma sutileza onde falsos enganadores e falsos mestres e falsos profetas, eles trarão doutrinas, né, introduzindo na igreja sorrateiramente situações na qual parece verdade, mas que no fundo são enganos, são espíritos enganadores, trazendo para a igreja. Então, a nossa introdução vai estar dizendo isso. Então, mediante isso, o que acontece? A igreja, nós precisamos, a igreja vai estar, nosso textual disse isso, a nossa verdade prática também, precisamos nos resistir. E como que nós temos essa resistência? Tudo isso chamados de sutilezas, né? Esses processos aqui são chamados de sutileza. Agora, como isso podemos resistir, né? Centralizando ou centralizando a vida, tá? De seus membros, a igreja, como que ela resiste? Centralizando a vida dos seus membros no Cristo da cruz. No Cristo da cruz. Olha o que diz aqui. Para isso, vemos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra seu adversário, centralizando a vida de seus membros no Cristo ressurreto. Na medida que sempre vamos centralizar a nossa vida na cruz, no Cristo da cruz,
no Cristo ressurreto, que morreu na cruz do Calvário para, né, vencer, para nos dar vitória. Então, porque ele venceu a morte na cruz. Então, a sua morte nos traz vitória. Então, aí a igreja precisa estar ou entender isso. A igreja precisa entender isso. O cristão precisa entender isso. Que para resistir é necessário que nos estejamos totalmente voltados a nossa situação, a nossa vida para Jesus. Né? E como? Como isso? Tendo as Escrituras, amados. As Escrituras como fundamento de fé e prática. As Escrituras nós temos que tê-las como fundamento de fé e prática. Temos que praticá-las e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Essas são as ferramentas para vencer as sutilezas do inimigo. Tudo isso está na introdução da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa revista nossa lição de número 13. Tudo isso está nesta lição, na introdução desta aula. É um resumo da nossa introdução. Tá certo, amados? Vamos adiante. Primeiro tópico, compromisso com uma vida centrada em Cristo. Compromisso com uma vida centrada em Cristo. Cristo o Salvador. Cristo Salvador. Escrevendo à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 2, ele fala isso. Então, lá está falando sobre o caráter da pregação de Paulo. Né? Qual era o caráter da pregação de Paulo? Paulo estava dizendo que eu decidi de nada saber entre vós, mas a Cristo, porque é Ele que tem a salvação. Cristo é o ressuscitado, ou seja, Ele foi crucificado. Então é exatamente dele que eu venho falar. Ou seja, o cristão, ele precisa entender, enxergar Cristo como o Salvador, né? Ele tem que ter um compromisso, amados, compromisso com o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro, Jesus Cristo é o centro, por isso ele é Salvador. Quando eu entendo isso como meu Salvador, eu entendo ele como o centro. E aí eu venço estas sutilezas. Eu vou ter entendimento para quando essas sutilezas bater à minha porta, ou vir sorrateiramente sobre o que eu creio, eu desviar, como fala no texto áureo. No texto áureo, quando diz: sujeitai-vos, pois, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistindo ao diabo, né? Porque quando a gente tem uma submissão a Deus, o diabo tem medo, ele bate em retirada. Tá bom? Vamos adiante. Então, mediante isso, como Salvador, não há outro Salvador. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, vai dizer que não há outro Salvador senão por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Tá? E como Senhor, amados,
como Senhor, né? Uma vez ele sendo Salvador, também ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor por excelência. Como Senhor, o papel da igreja, tendo o Cristo como Senhor, é proclamar, proclamar o Evangelho. Uma vez proclamando, nós, como igreja, temos Ele como Senhor. Temos Ele como Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o versículo 36, vai estar falando, né, dessa submissão, né, de tê-lo como Senhor, né, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Salvador e ele é Senhor. E assim como Ele sendo Salvador, Ele sendo Senhor, Ele é o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu na cruz, que sofreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É isso que nós vamos falar no tópico de 2, onde o inimigo, ele não entende isso. Aqueles que trazem essas sutilezas para a igreja, principalmente os falsos, eles não entendem isso e eles não creem, né, no processo do pecado. Eles não levam a sério a questão da maldição do pecado. E isso traz prejuízos para a igreja, prejuízos para a nossa vida espiritual. Muito bem. Segundo tópico, nós vamos falar sobre comprometimento. Comprometimento com as Escrituras. O cristão tem que ter comprometimento com as Escrituras. Tá? Sabe? Compromisso? Comprometimento é compromisso. Temos que ler, temos que examinar, temos que... a Bíblia vai dizer que o Senhor fala que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, uma vez que eu não conheço as Escrituras, eu não conheço o poder do meu Senhor, né? O poder do meu Senhor. Ele tem poder. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para matar e tem poder para dar a vida. E como que eu entendo isso? Quando eu busco nas Escrituras o entendimento disso. Isso acaba gera fé, né? A fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza daquilo que se espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é fé. Como que eu tenho? Lendo a palavra de Deus, buscando nas Escrituras, né, este fundamento. Então, a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é revelação de Deus. Tá certo? Muito bem. Então, nós, aqui no segundo tópico, vamos falar sobre a Bíblia, a revelação de Deus. Então, ela sendo a revelação de Deus, é a autoridade. A Bíblia é autoridade, né? Autoridade. O falso mestre questiona isso, questiona essa autoridade. Nós vimos no trimestre passado, nós falamos sobre a veracidade da palavra de Deus e a veracidade da Bíblia. Nós tivemos algumas lições e teve uma lição muito interessante, onde este questionamento está levando as pessoas até a acharem, as pessoas entre aspas, né? Alguns falsos mestres, achar que a Bíblia é um livro ultrapassado, onde a Bíblia ela é a palavra de Deus. Tá? Então, muitos dizem que a Bíblia
ela contém a palavra de Deus, mas ela não contém, ela é a palavra. Conter é uma coisa, não, conter ela pode existir, pode não existir. Então a Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então também eles dizem que encontra-se ultrapassada, conforme eu disse, no trimestre passado nós estudamos uma lição onde diz que a Bíblia, em situações, os falsos dizem que ela está ultrapassada, e ainda dizem que não fala a cultura atual, né? Então, por esse motivo, ela precisa de ser corrigida ou ser alterada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles dizem que ela não fala linguagem contemporânea, né? Linguagem contemporânea, ou seja, a linguagem da cultura atual do povo. Então, isso são meios sorrateiros, meios sutilezas, são sutilezas na qual buscam a descredibilizar a palavra de Deus. Então, como cristão, nós temos que resistir isso. Nós temos que resistir a esses ataques. Como que eu resisto a esses ataques? Sujeitando a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí eu resisto isso porque Deus vai me dar forças e entendimento dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, para ter esse respaldo espiritual para resistir a esses ataques. Tá certo? Muito bem. A Bíblia como regra de fé. Né? Então, a Bíblia como regra de fé, no nosso segundo subtópico, ela é um guia que nos orienta. Ela é um guia que nos orienta. É a bússola do crente. A bússola, ela tem uma função de orientar, de dar orientação, principalmente para os navios em alto mar, né? Então, ela tem essa função de orientar, né? De ter uma orientação para que norte tem que ir, para onde tem que ir. Então a Bíblia é esse livro, né, que ela orienta. Dentro disso dentro da Bíblia nós temos como igreja, nós temos que conscientizar de que as Escrituras elas são forte, ou seja, são fonte de valores. As Escrituras são fonte de valores éticos, morais. Elas são fonte de valores espirituais, né? A vida do cristão, elas fonte de valor éticos, espirituais, que nos norteiam, que norteiam a vida do cristão. Então, quando eu tenho isso, tenho a Bíblia com esse entendimento, eu tenho o meu Senhor, né, como Salvador e como Senhor. Ele é Salvador e Ele é Senhor. Tá certo? E Ele é o Cristo que morreu na cruz, ressuscitado, que morreu na cruz do Calvário. Muito bem. Além disso, ela orienta, nós temos uma orientação em nossas trajetórias, né? Nós temos um caminho a seguir. Esse caminho, ela nos dá essa orientação, essa bússola, ela nos dá essa orientação com esse caminho. Quando isso vem acontecer, nós ainda temos um quarto ponto que eu mapeei aqui. Como sabemos desses males? A Bíblia, ela nos traz esses valores éticos quando vai falar
né, que existe males, que ela nos traz entendimento sobre eles. Diz assim, olha, diz assim, desta forma, como sabemos que... Muito bem, como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles, né? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo da igreja, idealizado por Deus. Então, se nós não tivéssemos a Bíblia como bússola e orientação para nós, como cristãos, como nós poderíamos saber? Ele deu esses exemplos, que o adultério é pecado e que fere a Deus. Como saberíamos dos prejuízos do divórcio, da idolatria? Como saberíamos disso? Como encararíamos ou entenderíamos o modelo de Deus para a família, né? Quando fala sobre ideologia de gênero, como saberíamos disso? Que Deus criou o homem e a mulher, Deus criou macho e fêmea e não tem um terceiro sexo. Como que saberíamos disso? Através da Bíblia. Por que as pessoas resistem isso? Eles resistem, eles submetem, e na verdade isso, né? Eles não resistem, eles submetem, né? Aqueles que defendem essas ideologias. Por quê? Porque não conhece a Bíblia, não tem a Bíblia como orientação, não tem a palavra de Deus como orientação, até mesmo porque eles não creem na palavra de Deus. Tá certo? Muito bem. Importante aqui nesse terceiro tópico, nesse segundo tópico, importantíssimo é salientarmos que somente por intermédio da Bíblia e mais nada, somente por intermédio da Bíblia é que temos orientação segura, né? Segura e precisa. Somente através da Bíblia Sagrada é que nós temos orientação segura e precisa para todas as nossas respostas. E para a família é indispensável a palavra de Deus. É indispensável. Tá bom, amados? Muito bem. Vamos adiante no nosso terceiro e último tópico de número 3, vai tratar do assunto sobre comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Comprometido.